Linfonodo e câncer de tireoide. Nesse vídeo eu vou te mostrar como nós avaliamos um possível linfonodo acometido por um câncer de tireoide, uma metástase linfonodal. Isso pode acontecer antes do tratamento inicial, por exemplo, descobre que o câncer está na tireoide e no linfonodo, ou pode acontecer depois do tratamento inicial. A pessoa já fez cirurgia, fez iodoterapia e meses ou anos depois da cirurgia surge um linfonodo doente. Vou te mostrar como é feita a investigação desse linfonodo para saber se é realmente doente ou não, se vai precisar tratar o linfonodo também. Olá, eu sou o Dr. Jonatas Catunga, cirurgião de cabeça e pescoço. Aqui nesse canal você sempre vai encontrar informação sobre as doenças da tireoide, sobre as doenças da cirurgia de cabeça e pescoço, explicados de uma forma clara e fácil de entender. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, já se inscreva no canal, já ative as notificações e sempre curta o vídeo para ajudar esse vídeo a crescer aqui no YouTube, para ser exibido para mais pessoas que estão passando por esse problema, né? Inclusive, sugiro você compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão acompanhando o seu tratamento, para que elas também entendam o problema, né? Então, é importante começar mostrando a diferença, né, dos termos. Às vezes a pessoa é muito nova nesse assunto, né, nunca adoeceu, nunca passou por isso, então realmente há uma confusão nos termos. Metástase não é a mesma coisa de recidiva. Às vezes o paciente não entende por que é que tira a tireoide, mesmo assim o câncer de tireoide pode voltar se a pessoa não tem mais tireoide. Metástase é quando o câncer se espalha e sai do órgão de origem e vai para outros órgãos. No câncer de tireoide, já que o tipo mais comum é o carcinoma papilífero da tireoide, essa metástase pode acontecer para os linfonodos que estão próximos da tireoide. Uma analogia é como se o câncer fosse um mato, você tira o mato, mas surgem novos matos porque o mato principal deixou as sementes. Então ele vai surgir de novo se não for tratado da forma correta, né? Então é mais ou menos isso, a metástase linfonodal. Existe também a metástase à distância, o câncer enviar pela corrente sanguínea uma semente dele para outros órgãos e surgir o câncer no fígado, uma metástase, né? No fígado, no pulmão, nos ossos. Para o câncer de tireoide, a boa notícia é que isso é raro, isso só acontece nos casos mais agressivos ou nos casos que o diagnóstico demorou muito para acontecer. A pessoa passou anos e anos com o câncer e não sabia que estava com o câncer, né? Esse termo metástase é diferente de uma recidiva. Recidiva fez todo o tratamento e meses ou anos depois o câncer recidivou, esse câncer voltou, né? Que a recidiva, ela sempre é uma metástase, mas são termos diferentes, já que a metástase ela pode acontecer antes do diagnóstico, né? Então aqui é um desenho mostrando o esquema do pescoço, os vários linfonodos que nós temos. Aqui tá meio na lateral, né? Você consegue ver aqui em rosa aqui a tireoide e a primeira cadeia de linfonodos acometidos pelo câncer são esses amarelos aqui, ó, são os linfonodos peritraqueais e paratraqueais, linfonodos aqui dessa região próximo da tireoide. Então, esses linfonodos, eles vão, quando são acometidos, eles vão começar a crescer e vão ficar com um formato diferente. Depois dessa região, a próxima região acometida por metástase são os níveis 3 e 4, linfonodos mais laterais, né? E mais à frente os linfonodos lá já posteriores. Então é assim, quanto mais distante a metástase, mais indica que há todo esse trajeto acometido, que há mais doença. E quanto mais doença, mais difícil controlar. Voltando para a analogia do mato, é muito mais fácil você tratar se só tivesse um único mato pequeno que você arranca e está resolvido o problema. Se o seu jardim já está lá cheio de ervas daninhas, fica mais difícil tratar. Você vai ter que tanto fazer a cirurgia, arrancar todo o mato, como jogar pesticida, jogar algum veneno para evitar que esse mato cresça novamente. Da mesma forma, no câncer de tireoide, fazemos a cirurgia da tireoide, fazemos o esvaziamento cervical, que retira como se fosse toda a terra contendo lá as sementes, e complementa o tratamento com a iodoterapia ou a radioiodoterapia, né, para diminuir as chances desse câncer voltar, né? A radioiodoterapia é como se fosse para destruir as sementes que ficaram, tá certo? Então, a recidiva, quer dizer, a metástase, ela pode acontecer depois que tira a tireoide, ficou uma semente que meses e anos depois ela cresce, né? Pode ser uma recidiva, como ela já pode acontecer durante o diagnóstico inicial. Então a pessoa descobriu que tinha um câncer de tireoide, quando fez o ultrassom do pescoço, estava lá um linfonodozinho acometido. Essa investigação dos linfonodos, ela é muito importante que seja feita antes da cirurgia, até quando você vai operar um caso de doença benigna, porque você não tem confirmação se é benigno. Então eu já vi pacientes que foram para a cirurgia da tireoide, não tinha essa investigação do pescoço, não fez o ultrassom para avaliar se a doença já tinha saído da tireoide, operou a tireoide, 2, 3 meses depois
quando fez o primeiro ultrassom, viu que tinha um caroço acometido, né, uma metástase, e aí nesse caso teve que reoperar. Então é muito importante essa investigação antes da cirurgia para você ter certeza do total da situação real do câncer, né, para saber se ele está só na tireoide ou se ele está nos linfonodos, para evitar duas cirurgias, porque sabendo antes da cirurgia onde está a doença, você vai lá e tira tudo de uma vez, né? Então aqui o principal exame, né, para avaliar uma possível metástase linfonodal do câncer de tireoide é o ultrassom cervical. O linfonodo benigno, deixa eu mostrar aqui em outro slide. O linfonodo benigno, ele é assim, ó. Ele é compridinho, ele tem uma borda preta e dentro ele tem o hilo, que é a gordura. Ele tem sempre esse formato alongado. O linfonodo acometido pelo câncer de tireoide, voltar para cá, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um linfonodo cístico, o câncer de tireoide é um dos poucos que causa metástase cística, ele tem líquido e tem sólido e ele perde aquele formato alongado, ele fica esférico, fica arredondado, né? E aqui, outro linfonodo acometido pelo câncer de tireoide, um linfonodo com microcalcificações, um pontinho branco. A metástase para o linfonodo, ela tem uma característica muito parecida com o tumor inicial, porque é justamente o tumor inicial que mandou uma semente lá para dentro do linfonodo e foi crescendo e substituiu o linfonodo por um câncer, né? Então, o linfonodo acometido pelo câncer, ele é relativamente fácil de ser detectado pelo ultrassom. No ultrassom você consegue ver se aquele linfonodo está normal ou se está doente. Esse ultrassom pode ser feito tanto antes da cirurgia como depois da cirurgia, pode ser repetido várias vezes, é por isso que o ultrassom é o principal exame que a gente utiliza para avaliar essas possíveis recidivas, né? E o paciente vai acompanhando se tem realmente algum sinal de ser uma metástase ou não. Então, quando há uma lesão como essas daqui, lesões suspeitas, a gente passa para o próximo exame, que é o exame de punção do linfonodo suspeito. Da mesma forma que você punciona um nódulo na tireoide, o linfonodo suspeito ele pode ser puncionado e aí o médico vai aspirar algumas células, vai fazer a lâmina, essa lâmina vai ser olhada no microscópio e se no microscópio o patologista vê células de câncer de tireoide, está dado o diagnóstico. O linfonodo está acometido por uma metástase e nesses casos, muitas vezes o tratamento é fazer a cirurgia para remover os linfonodos acometidos. Existem algumas exceções quando o paciente tem metástases menores do que 1 centímetro que não estão progredindo, em alguns casos você pode apenas acompanhar. Então, não é obrigatório, detectou uma metástase e partir direto para a cirurgia. Essa segunda cirurgia, a pessoa que já operou uma vez, encontra uma metástase e vai ter que operar de novo, essa segunda cirurgia ela tem riscos maiores do que a primeira cirurgia. Então, nem todo caso vale a pena você correr o risco para remover uma metástase. Tá certo? Então, fez o ultrassom, encontrou um linfonodo, há suspeita, faz a punção, pode confirmar ou não. Existe outro exame que também é coletado na mesma punção do linfonodo suspeito, que é a dosagem de tireoglobulina do aspirado. Então, tanto você faz a lâmina para ver as células, como você pega líquido de dentro do linfonodo, envia para o laboratório para que o laboratório consiga dosar a tireoglobulina. Tireoglobulina é uma proteína que só é produzida pela tireoide e pelo câncer bem diferenciado de tireoide. Então, se tiver tireoglobulina lá dentro do linfonodo, que não é para ter, né? O linfonodo ele não tem célula da tireoide, mas se tivesse célula da tireoide dentro do linfonodo é porque é uma metástase. Então, essa tireoglobulina do aspirado vai dar valores muito altos. 1.000, 2.000, 5.000, né? Isso confirma que dentro daquele linfonodo tem doença e aí está confirmado também uma possível metástase. Tanto é a citologia, a análise das células coletadas na punção, como a dosagem da tireoglobulina. Isso só serve para quando você está avaliando um linfonodo. Quando você está avaliando a tireoide, não faz sentido dosar a tireoglobulina, porque se você pegar tecido normal da tireoide também vai ter tireoglobulina, né? Outro exame é a pesquisa do corpo inteiro. É um exame de cintilografia, um exame funcional em que a pessoa toma o iodo radioativo e a gente vai avaliar onde o linfonodo está, né? Se tiver algum linfonodo acometido. Então aqui nesse caso foi visto metástase lateral e uma metástase pulmonar. Está aqui ela já no tórax, acendendo aqui na região do ápice do pulmão. É a visão anterior e a visão posterior do paciente. Então, a PCI, a pesquisa do corpo inteiro, quando é que ela é utilizada no pós-operatório, né? No pré-operatório não tem muito sentido, porque se você der, a pessoa ainda está com a tireoide, vai captar muito na tireoide, não vai dar para ver nada. Mas após a cirurgia da tireoide, quando remove a tireoide,
Se o paciente tiver uma recidiva bioquímica, a tireoglobulina começou a subir e o exame de ultrassom não encontrou doença, você precisa fazer um exame para saber onde está essa doença. E o primeiro exame é a PCI, que aí vai captar, por exemplo, no pescoço, se foi algo muito pequeno que não foi visto no ultrassom, ou vai captar no pulmão, ou nos ossos, ou no fígado, se a metástase for uma metástase à distância, tá bom? Então esse exame ele não é utilizado de rotina para todos os pacientes. Pacientes que têm um risco muito baixo de recidiva e a tireoglobulina está zerada, não faz sentido você pedir uma PCI. Mas nos pacientes de câncer de intermediário a alto risco, vale a pena repetir a PCI até mesmo quando está tudo zerado, para você confirmar que está tudo zerado e saber que aquela pessoa está curada do câncer. Então essa PCI pode ajudar. E outro exame que também é utilizado para investigar as metástases linfonodais é a tomografia do pescoço com contraste. Então, esse exame ele pode ser utilizado tanto antes da primeira cirurgia, como depois investigando uma possível metástase. Por quê? É um exame que você consegue planejar o tratamento cirúrgico. Quando o paciente tem muitos linfonodos acometidos pelo câncer, é obrigatório fazer essa tomografia para você identificar onde estão todos os linfonodos, porque às vezes podem surgir linfonodos retrofaríngeos, retroesofágicos, linfonodo por trás do esôfago, por trás da faringe. Então você precisa saber que eles existem antes de operar, para não correr o risco de cortar o pescoço, tirar vários linfonodos, mas deixar um ou dois lá acometidos. Então essa tomografia ela faz parte dessa investigação quando o paciente tem uma doença muito agressiva. Aqui nessa seta aqui está mostrando o câncer de tireoide, a lesão aqui na tireoide, e aqui na lateral, mais ou menos na altura supraclavicular, vários linfonodos acometidos. A tomografia ela é útil nesse sentido, ela ajuda a investigar quando o paciente tem vários linfonodos acometidos. Também quando o paciente não tem linfonodo, mas tem um câncer da tireoide agressivo, você também precisa investigar com a tomografia, porque às vezes esse câncer pode estar invadindo a traqueia, pode estar invadindo o esôfago, e é importante saber isso antes da cirurgia para se planejar melhor. Mas nos pacientes que têm uma doença pequena, o ultrassom ele é suficiente, né? Tá certo? Então foram todos os exames, né? Repetindo, aqui no canal, o objetivo não é você se autodiagnosticar, mas sim você conversar com o seu médico sobre o seu caso, sobre todas essas opções de exames diagnósticos para investigar uma possível lesão. Nos pacientes de baixo risco, que tem um linfonodo caracteristicamente benigno, não faz sentido você ficar fazendo punção, você ficar fazendo PCI, fazer tomografia, nada disso. Os pacientes que têm doença, em que a chance da doença voltar é muito baixa, quanto mais exames você faz, você está prejudicando mais o paciente, porque o paciente fica naquela ansiedade, com medo da doença voltar, a pessoa fica constantemente ansiosa e pode até entrar em depressão, que pode ser muito mais séria do que o próprio câncer de tireoide que já foi tratado, né? Mas nos casos que a doença é mais séria, é uma doença mais agressiva, que tem uma biologia de crescer e se espalhar mais rápido, você tem que também ser mais agressivo, você não vai deixar o mato tomar de conta do jardim, né? Você vai lá e tem que realmente tirar todo o mato para não deixar tomar de conta, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado. Deixe nos comentários um pouco do seu relato, do que você aprendeu com esse vídeo, o que é o seu caso, para que isso ajude outras pessoas que estão também passando por isso. E lá na frente, quando você estiver bem, volte aqui nesse vídeo, deixe nos comentários um pouco da sua história, para que as pessoas que estão no começo, que nem você estava, né, elas entendam o que é que acontece depois da investigação e que no final dá tudo certo, que eu espero que dê no seu caso, tá bom? Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Valeu!